pessoal do canal Time do Povo, mais um papo reto com a Fiel começando aqui. Eu sou Marco Belo e vou falar das notícias do Corinthians desta quinta-feira, dia 19 de setembro. O Corinthians já se preparando, claro, para a partida contra o Atlético Goianiense, sábado às 4 da tarde na Neoquímica Arena. O pessoal que quer achar ingresso não acha mais, não tem mais ingresso. Ontem ainda havia aqueles ingressos mais caros do setor oeste. Hoje, não sei, sinceramente, se estão sobrando ingressos, porque tem ingresso em mão de cambista, infelizmente, mas vai ser difícil quem não comprou o ingresso ainda conseguir ir ao jogo, porque além de ser um jogo decisivo para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o jogo de sábado pode ter a tão aguardada estreia do atacante holandês Memphis Depay. Não é certeza, tá? Se você vir por aí em algum local escrito está certo que ele vai jogar, definido que ele vai jogar, não é verdade, porque nem o Ramon Dias, técnico do Corinthians, nem o próprio Memphis tem certeza ainda se ele joga. E outra, ele pode começar jogando e sair quando cansar, ele pode entrar no segundo tempo, ele pode entrar faltando 30 minutos, ele pode ir para o banco e nem entrar, ele pode entrar faltando 5 minutos só para falar que estreou, enfim, são muitas as possibilidades, então não tem como alguém cravar a respeito do Memphis Depay. Só dá para falar que a programação do Corinthians foi feita para que ele estreasse nesta partida contra o Atlético Goianiense no sábado. Isso dá para falar. E o Memphis está treinando bem, isso dá para falar também. Ele está treinando bem tanto na parte física, quanto nos treinos com bola, com os companheiros. Ele treinou pouco com os jogadores titulares, né? Porque os titulares têm jogado quase a cada 2, 3 dias. Então, geralmente, quando ele está no campo, os jogadores titulares estão fazendo treino regenerativo. Como o Corinthians jogou contra o Fortaleza com o time praticamente reserva, então aí sim os jogadores que não jogaram mais do que 45 minutos, o Rodrigo Garro, por exemplo, treinaram junto com o Memphis Depay. Então aí sim houve um treino do Depay com alguns titulares, aqueles que ficaram no banco na partida contra o Fortaleza. Bem, nessa quinta-feira, entrevista finalmente de apresentação oficial à imprensa do José Martínez, do André Carrillo e também do Héctor Hernández, os 3 jogadores que foram contratados e não tinham sido apresentados ainda. Foram contratados junto com o Memphis Depay. O Memphis teve aquela apresentação que, na verdade, foi um show, né? 180 jornalistas no anfiteatro da Neoquímica Arena. A apresentação dos outros 3 jogadores hoje vai ser um pouco mais humilde, vai ser na sala de imprensa do CT mesmo, e depois do treino. Termina o treino, os jogadores vão tomar um banho, vão se preparar e vão conversar com a imprensa. E a assessoria de imprensa do Corinthians definiu, até para não ficar uma bagunça, 15 minutos para cada. José Martínez, 15 minutos de entrevista. André Carrillo, 15 minutos de entrevista. Héctor Hernández, 15 minutos de entrevista. Só para dar aquela oficializada, aquela apresentação que não é obrigatória, né? Nenhum clube é obrigado a apresentar um jogador para a imprensa. O Carlos Miguel, goleiro, não foi apresentado. A primeira entrevista dele foi em um evento de premiação que ele deu uma entrevista e o clube acabou considerando aquilo como se fosse uma apresentação, mas não teve uma entrevista coletiva, por exemplo, do Carlos Miguel, o primeiro exemplo que me vem à cabeça. Mas é costume dos clubes apresentarem os jogadores à imprensa. E quando eu digo a imprensa, na verdade é o torcedor, né? Porque a imprensa está lá para passar a mensagem para o torcedor, né? Não acredito que o jornalista esteja muito interessado lá em saber sobre o passado do André Carrillo e tal. Quem quer saber isso é o torcedor corintiano. Então, quando eu falo que o cara é apresentado à imprensa, na verdade eu quero dizer que ele é apresentado ao torcedor corintiano para saber o que ele pensa do Corinthians, o que ele veio fazer aqui no Brasil, o que o levou a aceitar a proposta do Corinthians, enfim, todas essas coisas, tá bom? Então, a apresentação dos 3 estrangeiros, o José Martínez, que para mim hoje é titular absoluto da equipe dirigida pelo técnico Ramon Dias. O meio de campo do Corinthians é José Martínez e mais um, quando o Corinthians joga com 3 zagueiros.
ou José Martínez e mais 2, quando o Corinthians joga com 2 zagueiros. Quando o Memphis entrar no time, aí vai ser mais complicado, porque aí você tira um jogador do ataque para colocar o Memphis e colocar ou 3 zagueiros ou 3 volantes, ou você faz o famoso 4-4-2 ou 4-3-3, né? O 4-3-3 seriam 2 zagueiros, 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. Aí você teria Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay. Não se sabe também como é que o Ramon Dias está pensando esta equipe do Corinthians para daqui para frente, né? Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Porque, por exemplo, o Corinthians estava jogando com 3 zagueiros fora de casa. Todo jogo fora de casa, até para se precaver, para jogar mais fechadinho, 3 zagueiros. Contra o Fortaleza, o Corinthians foi lá, o Ramon Dias surpreendeu todo mundo e escalou 2 zagueiros. Então não tem como saber a cabeça do Ramon Dias e do Emiliano Dias, o que eles estão pensando. Provavelmente para a partida contra o Atlético Goianiense, mesmo sem o Memphis, vamos dizer que o Memphis não esteja preparado ainda para atuar os 90 minutos, tá? Vamos supor que ele não esteja preparado para atuar os 90 minutos. O Corinthians deve jogar de uma forma ofensiva. Então, provavelmente, se não jogar o Memphis, entra o Coronado, por exemplo, ou entra o Romero na direita, com Thales na esquerda e Yuri Alberto, 3 atacantes. Provavelmente vai ser um time ofensivo, porque o Corinthians não vai esperar o Atlético Goianiense, né? O último colocado do campeonato, que já tomou 42 gols no campeonato. O Corinthians não vai chamar o Atlético Goianiense, vai aproveitar o barulho da torcida no começo do jogo e vai para cima, né? Então não tem nem por que você escalar um time com 3 volantes, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Eu acredito que será um time ofensivo. Tomara que o Memphis esteja bem, tomara que ele entre. Se não der para jogar os 90 minutos, que jogue 45, que jogue 30, porque vai ser uma festa danada. A loja da Neoquímica Arena, isso aí é notícia, hein? Já vai vender aquela faixa branca do Memphis. Eu, por exemplo, que vou trabalhar no jogo, vou chegar cedo, porque eu quero passar na loja e vou comprar umas 2, 3 faixas para mim, porque eu sei que vai acabar logo. Eu tenho certeza que vai acabar logo essa faixa. Então já vou comprar umas 2, 3 faixas para mim. Me falaram, aí a informação de bastidores, tá? Que vai ter faixa com aquele CP que o Memphis utilizou quando ele desceu do avião, lembra? Que ele foi dar um autógrafo, dar um tchau pra galera. Vai ter faixa escrito Memphis, vai ter diversas coisas diferentes escritas na faixa, até porque o pessoal do marketing no Corinthians não é bobo. Se tivesse uma faixa escrita uma coisa só, o cara comprava uma faixa. Se tem várias coisas, o cara compra uma de cada. E aí o cara vai ter 4, 5 faixas diferentes e o Corinthians vai ganhar mais dinheiro. Lembrando também, sem me estender muito aqui nesse papo reto com a Fiel, que tudo que for vendido em relação ao Memphis, ele vai ganhar uma parte do dinheiro. Esse foi o acordo que o Corinthians fez com o Memphis Depay para ajudar a pagar o salário dele. Ele vai ganhar parte do salário da Esportes da Sorte, ele vai ganhar parte do salário do Corinthians e parte do salário vem justamente da receita proveniente de produtos vendidos com a imagem dele, né? Por exemplo, o Memphis vai desenhar uma camisa, ele desenha, ele é artista, além de tudo, além de rapper, de designer, de empresário, o cara faz tudo. De jogador de futebol, lógico, né? Não posso esquecer, baita jogador, mas ele é desenhista também, então ele está desenhando uma camiseta para ser vendida nas lojas do Corinthians. E aí ele vai ganhar 80%, 70%, a maioria do dinheiro vai para ele justamente para pagar o salário dele. O Corinthians fica com uma parte desses produtos. Fechou, galera? Então, amanhã eu volto, claro, sexta-feira, falando um pouco mais do Memphis Depay, falando mais sobre esse jogo contra o Atlético Goianiense e hoje apresentação dos 3 estrangeiros. Tem muita notícia do Corinthians sempre para passar para vocês aqui no Time do Povo, aqui no Papo Reto com a Fiel. Então se inscreve no canal, deixa o like aqui se você gosta, se inscreve, deixa o like, tá bom? E segue todas as redes sociais do Time do Povo, que a gente fala bastante de Esporte Clube Corinthians Paulista. Fechou? Um abraço a todos e vai Corinthians!